sou Roberta Rigueira, gastroenterologista do Rio de Janeiro, e estou aqui hoje com a doutora Marina Pomponnet, gastroenterologista da Bahia. E acho que é aproveitar esse encontro Rio de Janeiro-Bahia para falar sobre um problema muito grande para todos nós, especialmente nós que tratamos, que atendemos pacientes com doença inflamatória intestinal, que é a tuberculose. Então, tuberculose para nós, a nível nacional, é uma realidade, é um problema. Aqui no Rio de Janeiro é um problema imenso. Quero saber da tua experiência, como é na Bahia e como você lida com isso. Então, a gente vai conversar sobre isso, tá bom? Então, me fala aí primeiro, assim, é igual aqui no Rio? Como que é a questão de incidência e prevalência na Bahia? A gente ganha, né? Primeiro, muito obrigada, Roberta, Obrigada pelo convite da diretoria. Para mim é uma honra estar aqui. É um assunto muito importante para a nossa realidade e é uma grande preocupação. Acho assim, quando a gente fala em paciente com doença inflamatória, antes de falar em tratamento de tuberculose, a nossa preocupação do diagnóstico diferencial. Do ponto de vista de epidemiologia, a gente sabe que o Rio tem uma incidência maior do que na Bahia, mas a nossa preocupação é enorme. Então, todo paciente, acho que a principal mensagem é todo paciente que chega com a suspeita de doença inflamatória intestinal, principalmente ali na localização ileocecal, nós precisamos afastar a possibilidade de tuberculose. E aqueles com o diagnóstico confirmado, nós precisamos afastar a tuberculose antes de iniciar a terapia. Mas você tem toda a razão, talvez a preocupação de vocês seja maior do que a nossa, mas no dia a dia é uma grande preocupação, com certeza. E tem que ser, né? Sim. Primeiro, isso eu realmente nem tinha pensado, mas você tocou nesse ponto importante realmente que eu estava já pensando no paciente com doença inflamatória intestinal, a nossa preocupação da tuberculose latente, tuberculose doença, como lidar. Mas isso que você trouxe realmente, assim, no diagnóstico, né? O início de tudo, o diagnóstico diferencial. Como que é? Você pega muito quando você faz esse diagnóstico diferencial, aquela doença ali, iliocecal, aquela válvula deformada, aquelas úlceras estranhas. Como que é a tua abordagem quanto a isso? Eu sempre falo com os residentes, a importância da gente olhar a imagem, você que faz endoscopia também. Você olha porque às vezes o laudo vem com uma conclusão de doença de Crohn. E quando você olha a imagem, eu acho que o grande feeling você olhou a imagem, tá estranho. É estranho, né? Te chama atenção. Para, né? Existem até alguns dados que tentam diferenciar que na tuberculose, na doença de Crohn, as úlceras são mais longitudinais, na tuberculose as úlceras são mais semicircunferenciais, que na tuberculose a gente tem mais aquele aspecto infiltrativo mesmo, né? Parece quase algo meio tumoral. Exato. A região iliocecal é a mais comum, então acho que aí é um grande chamado. E as biópsias elas precisam ser representativas. E a gente sabe que também, mesmo na biópsia, a pesquisa de BAR, ela pode vir negativa, tem uma sensibilidade limitada. Então, naquele paciente que a gente tem a suspeita, não se contentar com BAR, o anátomo patológico, pedir a pesquisa de PCR. Lá na Bahia a gente consegue pedir no centro de referência de tuberculose a coloração para a pesquisa de PCR na amostra da biópsia, e a amostra tem que ser em soro, né, e não em formol, ou o TRMTB também. Não sei se vocês conseguem pedir aqui, sim. Então, e mais do que isso, o PPD negativo ele não afasta, né, a tuberculose intestinal. Então, o mais importante é a amostra histológica mesmo. Perfeito. E essa análise nossa também, né? E é hábito, né? Sim. Ir ganhando experiência vendo. E na dúvida, pedir outro patologista, pedir para rever lâmina, está certíssima. Mas aí vamos acreditar que a tuberculose é doença inflamatória de verdade. Então, assim, como é que é a tua avaliação inicial para esse paciente, uma doença de Crohn, que você vai, né, obrigatoriamente para uma terapia avançada, e aí aquele screening que a gente faz pré-terapia avançada para todo paciente de doença inflamatória intestinal. Como é a tua questão PPD e IGRA? Você faz um no lugar do outro, você se contenta com o PPD, ou obrigatoriamente você faz o IGRA, ou você associa os dois? Me fala na tua prática e na Bahia, assim, como que é a recomendação lá? No SUS, nós temos a disponibilidade do IGRA, e às vezes eu confesso que é mais fácil conseguir o IGRA, porque tem um centro de referência, do que o PPD, porque eventualmente vocês devem ter tido também desabastecimento do substrato para o PPD. A gente sabe que no paciente, que é o nosso paciente que tem o diagnóstico de doença inflamatória, né, Beta, que é imunossuprimido pela doença, desnutrido, muitas vezes usando corticoide, existe uma grande chance de ter um PPD falso negativo.
O IGRA também, esses fatores interferem no resultado do IGRA, então o IGRA negativo não afasta, né, a tuberculose latente. Sabe que a sensibilidade do IGRA é um pouco melhor. Em relação à realização, se eu puder, nesse paciente que tem essas condições, fazer o IGRA, eu opto pelo IGRA. Mas também. Vida real não também. É simples. A grande dúvida é aquele paciente que às vezes vem com IGRA indeterminado. Então, aí a recomendação é a gente repetir o IGRA. A questão do booster, eu queria até ouvir um pouco de você também, mas não existe uma recomendação formal do booster, que seria você repetir um novo PPD para tentar aumentar, né, a sensibilidade do teste. Eu, honestamente, eu não faço de rotina o booster. E eu acho que é importante para quem está nos escutando também, que aquele paciente que fez o PPD e você resolve fazer como um segundo teste o IGRA ele pode vir falso ou positivo, porque o próprio substrato do PPD sensibiliza os linfócitos. Então, não é recomendado, exceto se você conseguir fazer o IGRA antes de 48, 72 horas, até 48, 72 horas após o PPD, que não é a nossa realidade. E aí, só para finalizar, Beto, acho que o mais importante é a pergunta, porque aquele paciente que nos diz que ele teve contato íntimo num familiar com tuberculose ativa, ele tem indicação de tratamento da tuberculose latente, independente de PPD e IGRA. E o rastreio, como recomendado, PPD ou IGRA e raio-x de tórax e história clínica, que é o que a gente muitas vezes deixa passar. Se não falasse, eu ia falar exatamente isso, assim, o quanto muitas vezes se prioriza a realização de exames complementares, e eles têm que ser realizados, é a indicação para a gente, mas a anamnese, a história clínica é essencial, né? Então, não adianta vir um raio-x negativo, um PPD talvez, se você conseguir o PPD negativo, até um IGRA negativo, e a pessoa convive, está com o pai com tuberculose, tem um filho com tuberculose. Então, não esquecer da conversa, da anamnese, da história clínica é essencial. Porque é isso, só o contato já faz o paciente precisar da quimioprofilaxia, né? Me diga uma coisa, os pacientes em quimioprofilaxia, como que está lá na Bahia? Vocês conseguem fazer aquele esquema de 3 meses, 4 meses? Ou é o esquema da isoniazida de 6 meses? Como que está lá? Conseguimos, tem a opção da isoniazida e tem o de 3 meses e 4 meses, com a isoniazida e a rifampicina. Eu acho que a adesão do paciente... Muito melhor, né? Os meus pacientes que aí fazem 12 semanas ali, uma vez por semana, melhorou muito, né? Do que 3 comprimidos, às vezes, de isoniazida todo dia. A recomendação nacional do protocolo de diretriz de tuberculose recomenda. Isso foi uma descoberta até recente minha, confesso, que pacientes acima de 50 anos, a escolha seja a rifampicina, naquele esquema ali de 4 meses. Eu confesso que na prática eu não vejo essa conduta, mas foi uma descoberta recente minha que eu acho que é interessante. Eu sinceramente não sabia. Porque tem o esquema combinado de 3 meses e tem a rifampicina isolada 4 meses, que também pode ser uma opção no hepatopata, né? É a recomendação para o... pelo menos na última atualização que eu li, e que não tem muito tempo, acima dos 50 eles recomendam por conta do perfil talvez por ter uma idade maior, ter uma maior chance de resistência à isoniazida, o micobactério. Mas eu confesso que não é a prática que eu vejo, mesmo de infectologista de rotina, assim. A minha prática aqui, desde que foi liberado, e é a maior parte das pessoas fazendo realmente o esquema da isoniazida com a rifampicina. E realmente os pacientes, a adesão melhorou absurdamente. Sim. Né? E aí, vamos lá. Então, não tem tuberculose latente, nosso paciente começou a terapia avançada, mas no curso do tratamento da nossa terapia avançada, ele abre uma tuberculose doença, tá? E aí, como é a tua conduta terapêutica? O que você faz? Você interrompe a tua terapia e aí se faz diferença qual terapia você está usando para o tratamento da doença inflamatória? E aí você trata a tuberculose, em que momento você volta o teu tratamento para a doença inflamatória intestinal? Fala um pouco de como que você se posiciona nesse cenário. Perfeito, Beta. Antes de te responder, eu acho que vale a pena a gente chamar a atenção à recomendação do Ministério da Saúde de PPD anual nos pacientes que estão em imunossupressão, porque às vezes o paciente tem um contato íntimo e não sabe que está tendo contato íntimo com tuberculose. Então, aqueles que têm um PPD inicial não reator,
Aí existe uma recomendação de fazer o PPD anual. Eu confesso que às vezes a gente tem dificuldade até de conseguir um PPD para o paciente que a gente vai iniciar a terapia. Então, se você me perguntar honestamente se eu faço PPD anual em todos, não pela dificuldade mesmo, mas no SUS, fazer. mas a recomendação. No privado, sim, no SUS, às vezes a gente tem essa dificuldade, mas acho que essa mensagem é importante. Naquele que desenvolve a recomendação, e nosso maior receio é com anti-TNF, né? Essa é a droga que está associada ao risco de desenvolvimento de tuberculose, mas independente da terapia avançada, a recomendação é suspender a terapia avançada. Nesse cenário, a equipe multidisciplinar, ter o infectologista para chamar de seu, é fundamental. E aí iniciar o tratamento da tuberculose. E aí a gente vai ter que pesar a questão da gravidade da tuberculose, da gravidade da doença inflamatória intestinal. O que se recomenda é que depois de 2 meses, se o paciente está respondendo ao tratamento da tuberculose, a gente pode considerar retomar a terapia avançada. Mas isso vai muito depender. Se é um paciente que tem a tuberculose grave e está com a doença controlada, não faz sentido. Exatamente. Espera. E a vantagem é que durante o tratamento da tuberculose, os pacientes, né, Roberto, notam uma apresentam uma melhora clínica. Então, isso é um bom sinal. O tratamento da tuberculose como um efeito anti-inflamatório, né, imunológico ali na doença inflamatória intestinal. Realmente, normalmente, eles ficam bem. É verdade. Agora, se o paciente tem uma doença inflamatória que está em atividade grave e a tuberculose está apresentando a resposta, eu acho que é o momento de conversar com o infectologista e considerar o retorno. E aí, o retorno nesse cenário... O que voltar? Aí, nesse cenário, o anti-TNF, acho que a gente jogar contra, a gente teria que pensar em outras moléculas, e aí vai depender do que o paciente já usou, do acesso e da gravidade do paciente, do fenótipo, né, manifestações intestinais, tudo aquilo que a gente considera na decisão terapêutica. Mas aí eu honestamente não teria coragem de voltar o anti-TNF, porque você está jogando contra, né? O TNF-alfa é importante para a contenção ali do bacilo, então você está dificultando um tratamento adequado. Agora, o paciente terminou de tratar, né, os 6 meses ou 9 meses, o que foi indicado. A tuberculose está controlada. Se você me perguntar... Critério de cura. Critério de cura. Critério de cura. Então, você falou assim, aquele paciente que ainda não terminou o tratamento para tuberculose, mas por atividade de doença, gravidade da doença inflamatória intestinal, você precisa tratar. Exato. Você não vem no anti-TNF, porque ele ainda não está com a tuberculose resolvida. Exato. Mas naquele paciente que termina o seu tratamento de tuberculose, e aí o que você faz? Exato. Naquele que termina, se nós pudermos, e tem uma doença grave, se nós pudermos optar por moléculas com melhor perfil de segurança, um anti-integrina, anti-interleucina, até o inibidor da JAK tem um perfil de segurança inferior a essas outras moléculas. Em relação à tuberculose, os dados são mais seguros. O paciente, o fenótipo da doença, sendo possível, aí o ideal é a gente escolher uma molécula mais segura. Mas vamos pensar no cenário do paciente com doença perianal, grave, que vinha respondendo... Ou SUS, que vinha respondendo a um anti-TNF e que desenvolveu... Aí, terminou o tratamento da tuberculose, não é proibitivo nós voltarmos, desde que mantenha todo o cuidado e monitorização e a vigilância. Mas isso eu acho que é essencial a gente colocar, porque é a realidade do país, né? Então, é exatamente o que você colocou. Se o perfil da doença inflamatória dele é uma indicação para anti-TNF, né? Aquelas clássicas, delgado extenso, doença grave, doença fistulizante complexa, não tem nada que impeça a gente de voltar ao anti-TNF se ele vinha respondendo adequadamente, né? É para ficar muito claro isso, né? Mas eu concordo com você, se é uma doença inflamatória, luminal, sem esses comemorativos, e a gente tem acesso a drogas com perfil de segurança melhor, eu concordo completamente. A gente faz do mesmo jeito. Perfeito. E aí me diga o seguinte, alguma mensagem final, o que você quer mais chamar a atenção, pensando nessa coisa da tuberculose na doença inflamatória intestinal, coloca aí o seu highlight, pontos-chaves. Beta, eu acho que é o que eu comecei dizendo e eu finalizo dizendo também, pensarmos na tuberculose como diagnóstico diferencial do Crohn, porque o tratamento nesse cenário pode ser fatal. E lembrar sempre de perguntar ao nosso paciente se teve contato recente. O paciente muitas vezes não vai chegar verbalizando que teve o contato com alguém com tuberculose. Nós precisamos manter essa vigilância ativa e um PPD anual como recomendada. Eu acho que a prevenção é a chave. Perfeito. Né? Muito obrigada, uma honra. Doutora Marina Pomponnet, muito obrigada.
Eu que te agradeço. Muito obrigada. Obrigada.